A Constituição Federal prevê a possibilidade de realizar requisição administrativa de bens pertencentes a particulares. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Constituição, não admite que um ente federado requisite bens que integrem o patrimônio de outro ente federado. E o fundamento para esse entendimento é o tema do podcast Grifão desta semana. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, prevê a possibilidade de qualquer ente federado realizar a requisição administrativa de bens que integrem o patrimônio dos particulares, diante de situações em que há necessidade de atender o interesse público. Essa requisição administrativa não significa que o particular irá perder a propriedade do bem, mas deverá aceitar a utilização desse bem pelo poder público para atender uma situação de calamidade. E após esse atendimento do interesse da coletividade, a administração pública devolve o bem ao particular, devendo apenas, se houver dano, pagar eventual indenização. Esse entendimento permite, por exemplo, que numa situação como nós estamos vivendo agora, de pandemia em relação ao Covid-19, qualquer estado, município ou mesmo a União Federal realize a requisição de leitos que integre hospitais privados para receber pacientes que não conseguirem atendimento junto ao sistema público de saúde. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Constituição Federal e delimitar as características dessa requisição administrativa de bens, definiu a orientação de que os bens que poderão ser requisitados na situação de iminente perigo público para atender esse interesse excepcional da coletividade apenas poderão integrar o patrimônio de particulares, o que significa que não é possível que um ente federado faça a requisição administrativa de bens que integrem o patrimônio de outro ente federado. Desse modo, não pode a União requisitar bens dos estados, DF ou municípios, ou os estados requisitar bens de municípios. Aplicando para esse contexto de pandemia, não poderia a União Federal, por exemplo, determinar que um estado específico ou um município disponibilizasse um número específico de leitos para atender o Covid-19, já que nós estaríamos diante de uma situação de requisição administrativa de bens públicos e não particulares. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a requisição administrativa de bens públicos não pode ocorrer porque ela viola um princípio que é fundamental para compreender o funcionamento da Federação Brasileira, o princípio da igualdade entre os entes federados. Não pode um ente federado sobrepor-se hierarquicamente a outro ente federado. Além disso, existe já o pressuposto de que os bens que integram o patrimônio dos municípios, estados, DF e União irão ser empregados para atender às competências materiais que a Constituição já determina para esse ente federado específico. Desse modo, nós teríamos um problema de governabilidade. Mais do que isso, nós teríamos um provável conflito federativo que poderia colocar em xeque e fragilizar todo o funcionamento do Pacto Federativo, se fosse possível a realização administrativa de bens públicos. Desse modo, esse instituto tão importante, a ponto de ser consagrado no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que é a requisição administrativa, apenas pode alcançar bens de particulares. Em relação aos entes federados, o próprio sistema constitucional disponibiliza outros instrumentos para permitir a atuação conjunta desses entes federados, como a celebração de convênios entre os entes federados ou ainda a criação de consórcios públicos, se for o caso. Nós não podemos, portanto, estender toda a lógica que já foi trilhada pelo direito administrativo quanto à requisição administrativa de bens de particulares quando se tem a requisição de bens públicos. E foi justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal recentemente não concordou, proibiu que o Ministério da Saúde, em nome da União, requisitasse e obtivesse seringas já compradas pelo governo do estado de São Paulo, por exemplo. Em relação à vacina produzida pelo Butantan, foi feito um contrato administrativo
mostrando a cooperação entre esses entes federados envolvidos, a União Federal, por meio do Ministério da Saúde, que vai ser responsável pelo Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus, e o Estado de São Paulo é responsável, por meio do Butantan, em produzir as vacinas e enviar ao Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde, cumprindo esse contrato administrativo, pague pelas vacinas e depois faça a distribuição em relação aos demais entes federados que integram o nosso Estado brasileiro. Gostou do podcast Grifão da Semana? Como de costume, nós agradecemos muitíssimo a colaboração de vocês, as contribuições. O podcast da semana, inclusive, foi sugestão de um internauta que acompanha nossos podcasts. E nós estamos aqui na Grifão sempre disponíveis para atender, na medida do possível, as necessidades que vocês sentirem no dia a dia da administração pública. Muitos nós sabemos que trabalham em órgãos públicos municipais, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, e vocês podem sempre contar com a gente. Nosso compromisso é ter soluções para racionalizar e garantir eficiência à administração pública, sempre com foco nos municípios. Nós não deixamos também de atender os órgãos estaduais, distritais e federais que nos procuram. Lembro, por fim, que nós temos uma plataforma de educação à distância voltada à capacitação de agentes públicos, agentes políticos e cidadãos interessados em compreender temas jurídicos que têm relevância para o funcionamento do poder público. Você pode acessar os nossos cursos, nós temos muitas novidades para 2021 no endereço que aparece na tela. Eu deixo aqui para vocês meu abraço, meu muito obrigado, e a gente volta com os nossos podcasts na semana que vem. Até lá!